Continuando com essa situação jurídica, judiciária, Eduardo Bolsonaro afirmou que não será preso caso seja condenado por Alexandre de Moraes pelo crime de coação no curso do processo. O deputado foi denunciado pela PGR, que entendeu que as tratativas mantidas por Eduardo com o governo dos Estados Unidos em defesa das aplicações de sanções a autoridades brasileiras tinha como objetivo interferir no andamento da ação em que Jair Bolsonaro foi condenado por golpe de Estado. De acordo com Eduardo Bolsonaro, a pena para coação no curso do processo não ultrapassa 4 anos de prisão. Pelo Código Penal brasileiro, então, penas inferiores a esse período podem ser substituídas por penas restritivas de direito. E nós temos aqui não um advogado, temos o advogado. André Marcília, com seus óculos charmosos, segundo o chat. Hermosos. Os óculos hermosos, vai nos contar. É isso mesmo? Ele pode, eventualmente, mesmo sendo sentenciado, não ir para a cadeia? Pois é. Para você pegar uma pena que, enfim, te leve para trás das grades, digamos assim, você precisa superar 8 anos de tempo total de pena. No Brasil, então, você com 4 anos fica livre, cumpre de outra maneira, tem outras restrições que suprem a cadeia. Agora, o Eduardo também não vai ser preso, porque obviamente que ele lá fora não será jamais extraditado. Claro. Então, tem isso. O que o Moraes mira com esse processo, né, a meu ver, a minha leitura é a seguinte: ele não quer chegar à cadeia, ele não quer botar o Eduardo Bolsonaro, ele quer engessar o Eduardo Bolsonaro politicamente. É disso que se trata. E não só o Eduardo Bolsonaro, ele quer engessar toda a família Bolsonaro. Toda a família Bolsonaro, todo o bolsonarismo, todos os aliados do Bolsonaro, todo mundo que ele puder vai ter um inquérito de alguma coisa, vai ter uma investigação de não sei o que lá, vai ter um processo assim assado. Esse inquérito, esse processo contra o Eduardo Bolsonaro é um absurdo. Veja, você denunciar abusos para um país estrangeiro não é só um direito, é um dever. Claro. É um dever. Se você é um parlamentar, percebe que o teu país está abusando dos direitos contra os seus cidadãos, mas é o pai dele. Não interessa, o pai dele não é cidadão também? Não pode? Você tem que ir só contra os outros. Você vê o teu pai sendo abusado, você tem que ficar quieto. Só esperar chegar no vizinho para reclamar do problema? Óbvio que não. Mas é no curso do processo. E daí? Tem que terminar o abuso? Não pode ser no meio do abuso? Claro. Tem que acabar o abuso para eu denunciar? Quer dizer, tudo isso é absurdo. Ele tem o dever de fazer o que ele faz, ou fez, e tem feito lá fora. No entanto, a gente vê a movimentação toda do Estado. O que está por trás é isso. Eles querem viabilizar o Eduardo Bolsonaro no ano que vem, porque claramente é um nome muito possível, tanto para o Senado quanto até mesmo para a presidência. É uma das ambições que ele demonstrou ter. Segundo a Paraná Pesquisa, é quase candidato certo para o Senado se ele concorrer em São Paulo. Do ponto de vista político, Eduardo, quando a gente vê que somente a oposição está sendo perseguida, Eduardo Bolsonaro, um dos maiores polos eleitorais em São Paulo, um dos deputados mais votados, tentando que fique de fora. Carla Zambelli, também muito bem votada, fora. É uma perseguição muito clara a que fica, sobretudo na consideração que na época que o outro estava preso, o Janjo estava preso, tinha muita gente que estava em foros internacionais reclamando da mesma forma que o Eduardo Bolsonaro está falando hoje. E não aconteceu nada. Então, do ponto de vista político, qual é a tua observação sobre essa situação? Perseguição para opositores, Eduardo Bolsonaro é um exemplo disso. E o que a gente tem que fazer? Qual é a tua ideia? Dizendo, para resolver isso, teríamos que fazer o quê? A visão que a gente tem é que simplesmente não existe mais Código Penal no Brasil. Simplesmente não existe. Você mencionou 2 exemplos de São Paulo. O Eduardo Bolsonaro foi o deputado mais votado da história do país em 2018. Quase 2 milhões de votos. Se censurar um cara desses não é um ataque à tal da democracia que eles falam que eles tanto defendem, eu não sei mais o que é. Carla Zambelli, eu nem lembro quantos votos ela teve, mas foi na casa do 1 milhão também, por aí. Também tá lá. Quando você censura um parlamentar desse, você não está censurando o parlamentar, você está censurando todas as milhões de pessoas que exerceram o seu direito à democracia, o seu dever à democracia e votaram nele. Agora, já que a gente está falando em São Paulo, a gente comentou de senadores agora há pouco, Marcos Pontes é um que eu não vejo se manifestar. Não vejo falar nada. Nem sobre o Eduardo, nem sobre a Carla, nem sobre todo mundo que está preso. Tem gente de São Paulo presa pelo 8 de janeiro. Quando que vai começar?
Quando a PF começar a bater na porta da casa dele também? Porque os deputados federais por São Paulo estão caindo 1 a 1. Quanto tempo que vai levar para começar a cair os senadores também? Aí, quem sabe, talvez aí ele comece a se preocupar. Agora, o Eduardo falou sobre a questão de, eu sou réu primário, ok, a pena é 4 anos de reclusão, dá para você converter, teoricamente ele não ficaria preso. Mas não existe mais Código Penal no Brasil. A gente está lidando com o homem que inventou o flagrante perpétuo. Não existe Código Penal aqui. Não tem como a gente contar com o fato de que não, realmente, se ele for condenado por coação, não vai dar nada. Não tem como. Até porque ele não vai ser condenado por coação. Ele vai ser condenado por traição à pátria, ele vai ser condenado por lesa pátria, ele vai ser condenado por ataque à democracia, ele vai ser condenado por ataque terrorista, por organização criminosa, por N outras coisas. Porque, como já foi dito, a intenção é acabar com todas as vozes do bolsonarismo no Brasil. Com todas as vozes, os principais nomes do principal líder da direita no Brasil. Então, a gente sempre vota, tudo nos leva de volta à eleição do Senado. Porque realmente pode vir a ser um divisor de águas para nós. De resto, a gente só tem cada vez mais certeza de que, de fato, as sanções impostas pelos Estados Unidos são sanções políticas. Pelo amor de Deus, olha isso. Olha tudo o que está acontecendo. Os Estados Unidos já cancelaram o visto de 5 brasileiros que comemoraram a morte do Charlie Kirk. Então, de fato, as ações dos Estados Unidos para com a extrema esquerda no Brasil são ações políticas, porque as ações da extrema esquerda para conosco também são ações políticas. E perseguição política você não combate com diplomacia. Perseguição política você não combate falando que não, pô, amiguinho, por favor, não faz isso, tá errado, vamos respeitar o Código Penal. São eles que estão desrespeitando. São eles. É o Gonê, quando fala que quer que seja só ele que vai pautar impeachment de ministro, que tá pisando na cara da sociedade. Não começou com a gente. Tem uma frase de esquerda que é muito boa, eu detesto usar, mas vamos usar porque não tem aplicação melhor do que o cenário atual. Não confunda a reação do oprimido com a ação do opressor. O que nós estamos vendo nesse momento é uma reação de pessoas que estão sendo vítimas de uma perseguição sistêmica há quase 10 anos, porque não é de agora. Isso está acontecendo desde 2019. Se a gente conseguir chegar numa pauta mais pra frente, a gente vai falar sobre a questão da PGR com o Bolsonaro e a tal da ABIN paralela. Foi o primeiro inquérito aberto contra ele e estão batendo nessa tecla ainda. De novo. De novo. Então, é um cenário que está acontecendo no Brasil e que está se escalando cada vez mais há quase 10 anos. Chega uma hora que é uma corda, você vai puxando. Quando você solta, ela volta radicalmente pro outro lado. Então, a gente está vendo finalmente medidas sendo tomadas. Tudo sendo feito aqui no Brasil dentro da lei. Não somos nós que desrespeitamos a lei. Não somos nós que condenamos idosas a 17 anos de cadeia por nada. Não somos nós. Professor Suano, eu estou pensando em mudar o meu endereço para Praia Grande para votar na Eduardo. Eu não sei vocês, mas já me convenceu. Professor, quando nós vemos que um deputado assume que a sua sentença está já assinada, num processo em que a PGR tira o Bolsonaro, mas mesmo assim ele fica preso, por que motivos? Não sabemos. A sensação que cada dia que passa, e nós fazendo Faroeste Brasileira, vamos acompanhando o dia a dia da agenda, vemos que cada dia a gente está mais fundo na areia movediça. Isso dá uma sensação de impotência muito grande para a gente. Mas nos dá um ar de esperança, vai. Eu não sou desafio, eu não sou a pessoa indicada, porque metodologicamente eu sempre trabalho com a pior hipótese, tá? Mas acho que existe alguma esperança, assim. Antes, é interessante que o Eduardo Bolsonaro, quando ele falou isso, eu posso estar interpretando errado. Ele não está falando, ele não está sendo ingênuo. Ele está denunciando algumas coisas. Primeiro, já estou condenado, independentemente do que forem falar. 2, e eu estarei condenado por determinados artigos. Artigos que não serão aplicados. Ele praticamente está dizendo, eu já estou condenado, independentemente do que seja, e já será aplicado de acordo com esses artigos. E esses artigos não permitiriam, nem se nós vivêssemos numa sociedade em que o Estado Democrático de Direito existisse, eu não poderia nem estar na cadeia. Porque, de acordo com o que está no código, ali eu teria que ficar solto, porque não teria como ir além, exceto se eles inventarem alguma coisa. Ele praticamente está fazendo aí a segunda denúncia. Vão inventar alguma coisa para me pegar. Eu acho que ele não é ingênuo. Ele já fez algo
que as pessoas podem tentar esquecer, não. O que está acontecendo hoje, nós devemos ao Eduardo Bolsonaro quando tomou a decisão voluntária e heróica de ir para lá com os Estados Unidos e fazer o que ele está fazendo. O André falou do dever. É interessante, é que só se torna dever isso daí num determinado momento, quando você sabe que internamente não existe esperança nenhuma. Então ele tem que ir para o cenário internacional para mobilizar o seu próprio povo, a partir de decisões que aí já não são decisões ideológicas dos Estados Unidos ou sobreposição em relação à nossa soberania. Os norte-americanos estão preocupados com seus interesses estratégicos. E isso é que nós estamos tentando aplicar, dizendo, olha, vamos aproveitar isso porque os norte-americanos não vão querer arregar, então eles podem ser nossos aliados para a gente tentar fazer algo internamente no Brasil que restaure o Estado Democrático de Direito. Essa é a jogada. Eu posso estar enganado, mas eu acho que o que o Eduardo Bolsonaro falou é: eu já estou fazendo certas denúncias e muito provavelmente ele vai continuar lá. E é um pedido que eu faria. Porque se ele vier para cá, no dia seguinte ele está preso, independentemente de qual será a razão. Porque a razão será criada a qualquer momento. O Beria falava para o Stalin, diga-me a pessoa, e qual eu falei qual é o crime. Ora, praticamente o nosso Beria hoje é o PGR.